Capitalismo foi libertador ou opressor para as mulheres? Essa pergunta está no centro de um debate feminista super intenso. E um dos lados dessa discussão traz um argumento que, olha, pode surpreender muita gente. Para a gente ter uma ideia do tamanho disso tudo, vamos fazer uma viagem no tempo. A filósofa Anne Eckhart nos lembra de uma realidade assim brutal. Ela diz o seguinte: uma mulher nascida no final do século XVII na Europa tinha uma expectativa de vida de menos de 30 anos. Pensa bem nisso. Viver menos de 30 anos. Esse era o ponto de partida. A transformação de lá para cá é, uau, impressionante. Pensa só, século XVIII, a vida durava menos de 30 anos, as mulheres tinham, em média, uns 7 filhos e voz política? Nenhuma. Agora, corta para hoje. Expectativa de vida passando dos 80, média de 2 filhos e plena participação na política. A grande questão é o que foi que causou essa virada de chave tão radical? E essa pergunta não é só papo de livro, não. Ela é o centro de um debate intelectual com consequências bem reais. Então, vamos direto na fonte. Toda essa nossa análise aqui se baseia num debate bem formal que está num livro de 2011 da Cambridge University Press chamado Capitalismo a Favor e Contra, um debate feminista. É aqui que o negócio fica sério. No livro, a gente tem um verdadeiro embate de ideias entre duas filósofas. De um lado, Anne E. Cuddy, defendendo o capitalismo. Do outro, Nancy Holmstrom, que é contra. E hoje a gente vai mergulhar a fundo só no argumento da Cuddy. Por que ela acredita que o capitalismo foi, sim, uma coisa boa para as mulheres? Mas, calma aí. Antes da gente avaliar o que ela diz, a gente precisa ter certeza que está todo mundo na mesma página. Porque a palavra capitalismo, nossa, pode significar um monte de coisa, né? Então, o que ela quer dizer com capitalismo? Primeiro, esquece aquela imagem simplista que talvez venha à cabeça. Para Coddo, o capitalismo é, bem especificamente, um sistema econômico que se baseia na propriedade privada descentralizada dos recursos e em mercados abertos. E olha, cada pedacinho dessa definição é super importante para o argumento dela. Ela vai além e chama a versão dela de capitalismo esclarecido. E ele tem 4 pilares. Vamos lá. Primeiro, propriedade privada do capital. Segundo, mercados abertos e descentralizados. Terceiro, trabalho assalariado livre. E o quarto, que é a peça-chave para o caso dela, é o que ela chama de restrição de não discriminação. E é esse quarto pilar que é o coração do argumento feminista dela. A lógica é bem direta, quase fria. Para a economia, mercados funcionam melhor, são mais eficientes, quando as pessoas são avaliadas por suas habilidades, seus recursos, e não por gênero, raça ou status social. Nesse modelo, discriminar alguém não é só errado do ponto de vista moral, é burrice econômica, é ineficiente. Ok, então a teoria é essa. Mas e na prática? A Cuddy, então, olha para a história para tentar provar o ponto dela. Como é que esses princípios se desenrolaram no mundo real? Pensa nesse número aqui. Nos últimos 200 anos, a expectativa de vida no mundo não só dobrou, ela mais que dobrou. Foi multiplicada por 2,5. Nunca, em toda a história da humanidade, a gente viu um salto tão gigantesco na longevidade. E a evidência que a Cuddy traz mostra uma ligação bem forte na história. O que os dados mostram é que conforme a renda por pessoa subia, a expectativa de vida ia junto. A conclusão que fica no ar é bem clara, né? Mais riqueza parece ter significado vidas mais longas. Mas não foi só a longevidade que mudou. Essa é só uma parte da história. Ao mesmo tempo, aconteceu outra transformação, um verdadeiro terremoto na vida das mulheres. Uma queda de 70% nas taxas de fertilidade. Só para a gente ter uma ideia do que isso significa, lá em 1800, nos Estados Unidos, a média era de 7 filhos por mulher. 7. Chega em 2000 e esse número caiu para apenas 2. Isso não é uma mudancinha qualquer, é uma redefinição completa do ciclo de vida e do papel social da mulher. Os números estão aí, não dá para negar. Mas a gente sabe que correlação não significa causa, certo? Então, por que isso aconteceu? Qual é a teoria da Cuddy sobre como o capitalismo, especificamente, causou essas mudanças? Foi realmente uma força de libertação? A teoria dela liga os pontos mais ou menos assim. Primeiro, a riqueza gerada pelo capitalismo financiou a saúde pública, como água potável, saneamento, vacinas. Segundo, com direitos de propriedade seguros, os filhos deixaram de ser mão de obra para se tornarem um custo de educação, incentivando famílias menores. E, o mais importante, os mercados abertos deram às mulheres pela primeira vez em larga escala oportunidades econômicas fora de casa.
E tudo isso leva à ideia principal da Gödel, que ela mesma resume de um jeito bem direto. O capitalismo ajudou as mulheres a se libertarem dos laços da tradição, do lar e da tribo. Na visão dela, o sistema econômico foi um catalisador para a emancipação. O argumento da Ann Cudd, portanto, pinta o capitalismo não como um vilão, mas como um aliado inesperado na libertação feminina. Isso nos leva à questão que está no centro do contra-argumento, o da Nancy Holmstrom. Mesmo que o capitalismo tenha libertado algumas mulheres de antigas opressões, ele não teria simplesmente criado novas formas de desigualdade e exploração? Bom, essa é a outra metade do debate.